Bom dia, queridos, graça e paz a todos. Eu sou o irmão Almir, do canal Defesa da Fé, e nós tratamos de assuntos apologéticos e escatológicos. Se você tem interesse nesses assuntos, então, por gentileza, dá um joinha e se inscreva no nosso canal para que possamos divulgar ele para mais pessoas e que o YouTube venha fazer menção desse material a mais pessoas para que possam ser instruídos, nesses assuntos, principalmente nesses últimos dias, onde tem surgido muitos falsos profetas, que é como diz nas Escrituras, surgirão muitos falsos profetas e vai surgir o anticristo. E se possível fosse, por esse espírito do anticristo já atuar, seriam enganados até os escolhidos. Portanto, irmãos, sabemos que nos últimos dias essas seitas têm se levantado e têm se levantado mesmo contra a pessoa de Cristo. Já é o espírito do anticristo atuando. E muitos assuntos que foram resolvidos lá no passado, no concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo, eles voltaram à tona através dessas seitas e têm arrastado a muitos para outras seitas que estão surgindo ultimamente. E todas elas têm negado a pessoa de Cristo ou a divindade de Cristo, têm batido de frente justamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos já na Trindade, somos trinitarianos, embora cremos que existe um só Deus, mas que esse Deus em essência, ele vive em três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vive em perfeita harmonia. Uma das comparações que eu gosto de fazer é três lâmpadas com a mesma frequência, com a mesma quantidade de watts, essas lâmpadas ligadas com a mesma energia, um fio que passa pelas três, as três com a mesma frequência são ligadas e transmitem a mesma intensidade. Essa energia que liga essas três lâmpadas iguais, simbolizando a Deus, a essência de Deus que vive nos três perfeitamente, em perfeita harmonia. Isso é uma comparação da Trindade, que é um mistério, não temos como definitivamente descrevê-la. Mas vamos para o estudo. Eu queria iniciar em Isaías 44:6, onde você vai lembrar de textos do Novo Testamento, onde o próprio Jesus afirmou ser o primeiro e o último, se comparando a Isaías 44:6, uma referência ao próprio Deus, o Pai. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Glórias a Deus. Jesus não é um Deus menor, ou Jesus é Deus igual ao Pai, ou não existe outro Deus. O resto são criações da mente humana, obra do inimigo para gerar idolatria. Quando ele diz aqui em Isaías 44:6, eu sou o primeiro, eu sou o último, você pode ler em Apocalipse 1:17, quem que vai dizer isso? E Apocalipse 22:13. É o próprio Jesus. Vai dizer que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Você vai ver que Jesus está se comparando igual a Deus, o Pai, que é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. A sua eternidade, o seu governo sobre tudo, a sua criação sobre tudo. Ele é o início, e ele é o fim, e ele é o alfa e o ômega. Então Jesus, ele mesmo faz uma analogia a Isaías 44:6, que essa passagem se refere ao próprio Pai. Mas não para por aí. Isaías 45:23. Olha só, você vai lembrar novamente dos textos do Novo Testamento. Por mim mesmo jurei, já saiu a ordem da minha boca, palavra de justiça. A minha palavra não tornará atrás. Agora, preste atenção. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Se você for para o Novo Testamento, for ver uma citação de Paulo em Filipenses 2:10 e 11, você vai ver de quem que ele está falando no Novo Testamento, ao qual se dobrará todo o joelho diante dele e toda a língua confessará. De quem que Paulo está se referindo? Em Filipenses 2:10, 11. De alguém que, embora sendo Deus, se esvaziou
se esvaziou e tomou forma de homem. Mas Deus o exaltou de uma maneira tão grandiosa que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, quando alguém se dobra diante de alguma outra autoridade espiritual, eu sei que na Bíblia teve muitos reis que as pessoas se dobraram diante dele. Abraão se prostrou diante de homens com reverência ao governo. Os irmãos de José se prostraram diante dele com reverência ao governo. Batseba se prostrou diante de Davi com referência ao governo. Davi era rei. Portanto, diante de uma autoridade espiritual, quando João foi se dobrar diante do anjo, o anjo disse: não, João, eu sou conservo teu. Adora a Deus. O anjo, como autoridade espiritual, não recebeu adoração. Não só isso, mas também Pedro tentou se prostrar diante do anjo, mas também foi repreendido. Porque quando os homens se prostravam diante de autoridades humanas, diante de Faraó, diante de alguns líderes, era reconhecido, era diferenciado, porque era entendido claramente que era uma reverência àquele principado. Mas quando se trata de autoridade espiritual, só deve se prostrar e adorar diante de Deus. Portanto, Deus também falou que a sua glória e o seu louvor não dará a outro, e nem as imagens de escultura. Mas quando eles não dará a outro, é a nenhum mesmo. Portanto, em Apocalipse 5, do 11 ao 13, a Bíblia diz que o Cordeiro é adorado, os seres viventes, todos que estavam no céu, todos os seres do céu, louvaram a Deus e ao Cordeiro, se prostraram diante dele e disseram: digno é de honra, glória, domínio e louvor para todos sempre eternamente. Ou seja, mais uma vez, joelhos se dobram diante do Cordeiro, toda língua confessará que só Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele e confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Indubitavelmente, Jesus recebe honra e glória e louvor em Apocalipse 5, do 11 ao 13, e em Filipenses 2, 10 ao 11, todo joelho se dobrará diante dele e confessará que só Ele é o Senhor. E isso glorifica a Deus o Pai. Em Isaías 53, 9, alguns rabinos judeus falam que esse texto não é sobre o Senhor Jesus. Portanto, isso é um engano. Eles estão querendo negar a divindade de Jesus, porque esse texto fala que o Messias ele seria rejeitado, como Jesus foi rejeitado. Que o Messias morreria e sofreria pelos nossos pecados. Então, alguns judeus atribuem a Israel. Portanto, existem muitos e muitos outros judeus que atribuem de fato ao Messias. E com um versículo só, você consegue refutar qualquer judeu que atribui esse texto a Israel, que eles dizem que Israel é o servo sofredor. Em alguns momentos, Israel de fato é chamado de servo. Portanto, a Bíblia, ela não tem somente essa referência a Israel como servo, como também um representante de Israel, que é o Messias, o qual aqui aparece como redentor. Isaías 53, 9. Diz a palavra do Senhor assim: e deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Esse versículo, ele descarta 100% da possibilidade desse texto se referir a Israel. Por alguns motivos. Deram-lhe a sepultura com os ímpios. Se você dizer assim: mas Israel foi levado para a Babilônia e morreu lá e foram sepultados com os ímpios. Ou você pode dizer assim: com o rico na sua morte. Israel foi levado para nações ricas e poderosas e foi colocado nas sepulturas juntos com os ricos. Não se encaixa. Primeiramente, porque o Israel era escravo. Era o povo escravo. Eles não tinham a mesma honra que os senhores
pelos quais morriam naquelas terras e eram honrados nas suas ilustres sepulturas, catacumbas, né? José não foi nem enterrado, os seus ossos foram levados lá no Egito. Isso aí não está se referindo a Israel ainda. Até mesmo que no tempo de José, Israel ainda não existia. Se você for ver na Babilônia, não houve honra nenhuma da parte dos judeus que estavam ali como escravos para serem enterrados com os ricos. Vamos continuar. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Isaías 53:9. Aí você descarta completamente. Cara, não sei como que tentam colocar esse texto aqui referindo-se a Israel, se nada se encaixa. Embora nunca tivesse cometido injustiça. Já viu a nação de Israel ser punida? Por que Israel foi levado para a Babilônia? Porque cometeu injustiça, idolatria. Qual a nação que nunca cometeu injustiça ou que nunca houve engano em sua boca? Nós sabemos da prevaricação e como Israel se desviou do Senhor e foi repreendido por vários e vários profetas. E foi acusado de idolatria, se misturar com as práticas pagãs, né? E de engano, e de toda sorte de engano, devido à idolatria que Israel se envolveu. Então isso aqui não se enquadra com Israel. Isso aqui, o único que não se encontrou engano na sua boca, ou seja, foi perfeito, que teve na sua morte, né, com o rico, que foi Jesus, quando José de Arimateia pediu o corpo dele para que seja levado para o seu túmulo. José de Arimateia era o rico. Sua sepultura com os ímpios, quando Jesus foi morto no meio dos ladrões. Né? Então, esse texto, principalmente na parte que fala, indubitavelmente, embora nunca tivesse cometido injustiça, isso nunca, jamais estaria relacionado com Israel. Sabemos que Israel foi punido por Deus várias vezes e repreendido por Deus por meio de seus profetas, muitas vezes por causa da injustiça, por causa do engano e a idolatria que Israel tem se envolvido em muitos momentos. E nunca houvesse engano na sua boca, isso aí também nós descartamos com relação a Israel, porque com certeza, claramente na Bíblia, Israel se enganou várias vezes. E enganou pessoas também, quando se apartou do Deus verdadeiro. Em Salmo 110, versículo de 1 ao 4, né, nós também, o versículo 1 e o versículo 4, também é claro que existe alguém que seria eterno e seria sacerdote. Olha o que diz a palavra. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Como assim? No Antigo Testamento só existe uma referência ao Senhor. Mas o salmista Davi diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Quando ele disse o Senhor, entendemos que é Yahvé. Ao meu Senhor é uma referência a um outro Senhor. Quem é esse ao meu Senhor que Davi está se referindo? É o Messias. Como muitos judeus acreditam que essa é uma referência ao Messias. Então, quem que senta no Novo Testamento à destra do Pai? Que disse inúmeras e inúmeras vezes, o Senhor Jesus. Para completar, para garantir que ele não é nem mortal, você vai ver aqui, ó. Salmo 110, versículo 4, é a continuação. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote eterno. Se fosse um homem, viveria eternamente? Jamais. Então, para ser sacerdote eterno, o Senhor de Davi, que se senta ao lado do Senhor, que senta ao lado de Yahvé, que é sacerdote eterno, se encaixa perfeitamente no Senhor Jesus, que é o nosso sacerdote que fala no livro de Hebreus, o qual se ofereceu uma única vez por nós e entra não com sangue de bode, animais, de carneiro, de ovelha, de boi, para se oferecer diante de Deus. Não, ele não entra com sangue de animais. Ele entra com seu próprio sangue. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, como diz aqui essa palavra.
Então se assenta à destra de Deus e é eterno e é sumo sacerdote. Perfeitamente se enquadra a pessoa de Jesus Cristo. Mas não se termina por aí. Em Daniel 7, 13 e 14, você vai ver alguém, uma referência a um Filho de Deus também eterno. Veja. E eu estava olhando nas minhas visões, isso é Daniel 7, 13, e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Filho do homem. O versículo 14. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o seguissem. E o seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, domínio eterno, eterno para todo o sempre. O Filho do homem que vinha no céu, entre as nuvens, foi dado a ele o reino, o domínio eterno para todo sempre. Quem é o Senhor que senta ao lado do Senhor de Davi? Quem é que é sacerdote eterno? Quem que é esse Filho do homem que virá sobre as nuvens, que terá poder sobre as nações e povos e língua, e o seu domínio é eterno e dura para sempre e jamais será destruído? Quem será esse? É Jesus. Ele voltará na sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E reinará para sempre. Na primeira vinda veio humilde, servo sofredor, rejeitado, humilhado, sobre um jumentinho, lá em Belém de Efrata, nasceu numa região pobre, viveu na Galileia desconsiderada, foi incompreendido, porém é a expressão maior do amor, a exata expressão de Deus. Depois virá a ser exaltado quando no seu retorno virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e mostrará a toda a terra que todos os seus servos irão reinar com ele, e todos irão se dobrar diante dele e confessar que só ele é o Senhor. Ele é sacerdote eterno desde já, né? E o seu reino subsiste para todo o sempre. Nós sabemos, né, que o nosso Jesus é o Messias, né, e que ele há de reinar para todo o sempre. Esse é o nosso Deus. Agora, você vê em João 1, versículo 1, diz que ele é o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí muitas seitas, né, têm falado por aí, mas Deus quer dizer poder. Existem vários deuses. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Existem muitos senhores e muitos deuses. Só que a Bíblia, meu querido, faz a distinção no que é o verdadeiro Deus em seu contexto. A palavra Deus não decide se simplesmente a palavra não decide se está tratando de Deus Yahvé, Deus Jesus, Deus Espírito Santo. Unicamente a palavra Deus não dá para decidir. Porém, o seu contexto, onde ela está inserido, nós vemos se é Deus ou não pelas qualidades, pelos atributos. Por exemplo, a Bíblia chama Jesus de Deus. Ele tem algum atributo de Deus? Olha o que ele diz. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria no meio. Como assim? 2 ou 3 reunidos em nome dele. Nesse momento tem milhares reunidos em nome dele, reuniões familiares, cultos nos domingos, em várias e várias igrejas. Tem 2 ou 3 reunidos, ele está no meio, ou seja, ele está em vários lugares em todo o tempo. Onipresença. A Bíblia fala em Apocalipse, quando ele fala às igrejas, que ele conhece as mentes e corações. Onisciência. Só o Senhor conhece as mentes e os corações. Apocalipse 1:8. Quem é o Todo-Poderoso que há de vir? Eu sou o Alfa e o Ômega. Mais uma vez. O princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir.
o Todo-Poderoso, quem fez promessa que voltaria e todo olho veria. Apocalipse 1:8, o Todo-Poderoso, o que é, o que era, o que há de vir, o Alfa e o Ômega. É indubitável que a Bíblia fala que Jesus é o Todo-Poderoso. Ele também fala que foi me dado todo o poder no céu e na terra. Alguns vão falar, mas foi dado a ele, então não pertencia a ele. Ele apenas reassumiu a glória que ele tinha com o Pai antes de ter se esvaziado. Em Filipenses 2 fala que ele se esvaziou, sendo ele Deus, se esvaziou. Se esvaziou de quê? Do peso da glória que ele tinha antes. A Bíblia é clara com relação a isso. E aqui fala em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele, Jesus, o Todo-Poderoso, que há de voltar. Você não pode dizer que a Bíblia é um mau comunicador a respeito a quando ela fala de quem é Deus e quem é um falso Deus, porque ela discerne isso, queridos. Ela mostra isso claramente. Eu vou mostrar a você em 1 Coríntios 5:6. Olha o que diz. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem vivemos. Jesus Cristo é pelo qual vieram todas as coisas, por meio de que vivemos, falando sobre a criação, né? Todas as coisas, capítulo 1 de João, todas as coisas, versículo 2, foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele não é apenas um co-participante da criação, mas ele também é o Criador. Pedro chama ele de o autor da vida. Vós matasse o autor da vida. Ou seja, Jesus criou vida. Quando Deus vai criar todas as coisas, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem, façamos, já está no plural, já indica dali que ele estava acompanhado com mais um Criador. Não é anjo, ele não estava falando isso aos anjos ou a outros seres celestes. Quando ele diz façamos, criamos. Anjo não tem poder para criar e nenhum outro ser tem poder para criar. Só o Senhor é o Criador e Jesus Cristo pelo qual fez todas as coisas. Nesse texto fala ao único Deus e o único Senhor Jesus Cristo. Tem muitos chamados de deuses, Paulo está dizendo. Mas o Deus que nós conhecemos, ele é o único. E o único Senhor Jesus Cristo. Alguns usam esse texto dizendo que é para contrastar entre Deus e Jesus, para dizer que há um único Deus, que só o Pai é Deus, e há um único Senhor, que Jesus Cristo só é o Senhor. Paulo não está usando esse texto para isso. Paulo está usando esse texto, pelo contrário, fortalece mais ainda a ideia, né, do Messias ser divino, a doutrina do Messias ser divino. Por quê? Ele está contrastando a Jesus como o Senhor e o Pai como Deus dos falsos deuses. Você pode ver que aqui não diz que o Pai é Senhor. Se a gente fazer aqui, com esse texto, dizer que só há um único Deus, o Pai, usando esse texto para dizer que Jesus não é Deus, então, para a gente ser honesto, também vamos ter que aceitar quando diz aqui, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então, se Deus só Deus é um único Senhor, e Jesus Cristo, Espírito Santo não é o Senhor, então Jesus Cristo, quer dizer, se só Deus se só o Pai é o único Deus, né? Se só o Pai é o único Deus, e Jesus e o Espírito Santo não é, então também temos que aceitar no mesmo texto que só Jesus Cristo é o Senhor e o Pai também não é Senhor, que é só Jesus que é o Senhor. Então muitos interpretam isso de uma forma, né, desonesta, né, irresponsável,
Porque se for resumir toda a Bíblia só nesse texto, então você vai dizer que só o Pai é o único Deus, mas que Ele não é Senhor, porque o único Senhor é Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus é Deus por qualidade, Jesus é Deus por atributos, onisciência, onipotência, onipresença, também é chamado de Deus, e aqui Paulo fala claramente que muitos são chamados de senhores e muitos são chamados de deuses. Há muitos senhores e muitos deuses. Portanto, Paulo está aqui descartando o engano, né? A Bíblia não deixa obscuro de forma nenhuma. No seu contexto, ele mostra quem de fato é Deus e quem de fato é o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Esse estudo, né, é muito profundo. Existem muitos e muitos outros textos, aos quais não vamos expandir nessa oportunidade, talvez em outra. Mas eu peço desde já que você se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para que toda vez que realizarmos uma postagem, você venha acompanhar e seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe.